com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Muito boa noite aos nossos amigos que têm nos assistido a cada dia, a cada programação. Então, dando continuidade ao tema nos passos de Jesus. Então, já no momento hoje, num novo horário, no domingo, ao invés do sábado. Então, essa mensagem então vai ser passada então a cada domingo, não esquece, então, uma mudança de horário, mas a programação continue mesmo. Então, nos passos de Jesus, então, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada e que Jesus realmente tenha abençoado a cada um de nós, então, ao longo desses dias. Então, eu e você que estamos estudando as Escrituras Sagradas, é uma bênção de Deus poder estar mais uma vez aqui abrindo a palavra de Deus, a palavra da vida. Então, nesse momento, vamos dar continuidade ao tema nos passos de Jesus. Então, você está convidado a seguir os passos de Jesus um pouco mais ainda, aprendendo um pouco mais de Jesus. No último estudo, nós falamos sobre um homem que veio ao encontro de Jesus, Nicodemos. Ele veio ao encontro de Jesus. E nessa noite, nesse momento, nós vamos falar de um outro encontro de Jesus, porém, nesse momento, um jovem, uma outra pessoa foi ter com Jesus. Então, são os encontros de Jesus. E o que é que podemos aprender, então, com esses encontros de Jesus? O tema dessa noite é Jesus e a lei. O que é que Jesus tem para nos ensinar com relação à lei? O que é a lei de Deus? Será que a lei salva? Então, o que é que a lei, qual é o objetivo da lei no plano da salvação? Então, a história, o relato dessa noite, encontra-se no livro de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22. Mas antes de abrir a palavra de Deus, vamos então fazer uma oração e pedir que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente. Oremos. Santo e soberano Deus, que habita nos altos dos céus, exaltado seja o teu santo e bondoso nome. De momento, ó Pai, vamos abrir a tua palavra, que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito sobre cada um de nós, possamos ter conhecimento e ser um aprendizado claro para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar do encontro de Jesus. Na verdade, era um jovem rico que procurou Jesus. Esse jovem era rico, um homem bem colocado na sociedade. De momento, ele decidiu ir procurar Jesus. Jesus tinha feito muitos milagres, Jesus tinha acolhido criancinhas no colo, no relato anterior, e então esse jovem ficou maravilhado com esse Jesus, com um ensino diferente, um rabi, ou um mestre, que ensinava mensagem totalmente diferente, fazia coisas diferentes dos outros mestres, e então esse homem desejou ser, na verdade, um discípulo desse rabi, ou desse novo mestre. E o relato bíblico, Marcos 10, versos 17 e 22, narra o seguinte. Verso 17. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. E Jesus, citando, o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, venda tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bom mestre, esse jovem, chegando em Jesus, reconheceu como bom mestre. E Jesus, então, retirando a palavra da sua boca, dizendo: Por que me chamas bom? Bom há apenas um, que é Deus. Afinal, Jesus é Deus ou não é Deus? É claro, já fizemos esse estudo e realmente conhecemos que Jesus é o Emmanuel, ou Deus conosco.
Porém, aqui Jesus queria impressionar esse jovem. Jesus queria ver até que ponto esse jovem considerava Jesus realmente bom. Será que ele apenas o via como um bom rabi? Ou realmente o via bom no sentido de ele ser o Filho de Deus? Então Jesus quis provar o seu coração nessa passagem. Bom mestre, disse Jesus. Nesse momento então, esse jovem que, segundo a palavra de Deus, guardava todos os mandamentos, segundo os mandamentos preferidos por Jesus, guardava supostamente todos os mandamentos. Então esse jovem sentia que ainda lhe faltava alguma coisa em sua vida. Esse jovem sentiu que ainda em seu coração, apesar de guardar a lei de Deus, ainda sentia que faltava alguma coisa para além de guardar essa lei. Mas esse jovem sentia em seu coração que a justiça que ele tinha por ser um seguidor da lei poderia trazer-lhe salvação. Jesus, porém, nessa passagem, nos dá algum ensino, nos dizendo que a lei sim é importante. Então, no próximo estudo, vamos falar diretamente sobre os 10 mandamentos, de uma forma mais detalhada. Porém, nessa noite, nós vamos ver que é importante saber que a lei de Deus é importante no plano da salvação. Agora, vamos ter que entender dentro do contexto de o que significa a lei e qual é o seu lugar dentro do plano da salvação. Muitas pessoas, muitos religiosos, colocam a lei acima de tudo e de todos. Então, qual é a posição da lei dentro do cristianismo, dentro da Bíblia Sagrada? Jesus disse claramente, uma coisa te falta. O jovem supostamente honrava seu pai e a sua mãe, supostamente não matava, não roubava, não cobiçava, supostamente. Mas ainda Jesus lhe disse completamente, diretamente, ainda falta-te uma coisa. Talvez você que está assistindo essa mensagem, você é um daqueles também que supostamente guarda os mandamentos de Deus. Você é um daqueles que segue os requisitos da lei de Deus. Porém, eu digo, assim como Jesus afirmou, muitas vezes, para além de supostamente guardarmos a lei de Deus, assim como Jesus disse a esse jovem, talvez muitos de nós, está também faltando alguma coisa em nossas vidas. Alguma coisa está faltando em nossas vidas. E esse jovem realmente tinha falta de alguma coisa. E o que realmente faltava a esse jovem era algo vital em sua vida. Era algo, na verdade, o mais importante na sua vida. Esse jovem guardava a lei, supostamente todas as leis, mas esquecia do mais importante. Esse jovem não conseguia amar a Deus acima de todas as coisas. Esse jovem não conseguia, então, ter Deus em primeiro lugar. Esse jovem tinha um problema. Esse jovem precisava do amor verdadeiro de Deus em seu coração. Esse que é o que faltava, era aquilo que faltava a esse jovem. E muitas vezes também é aquilo que falta em muitos corações. Pessoas supostamente religiosas, aparentemente religiosas, porém falta o amor de Deus no coração. O amor que está para além de todas as coisas. Um amor que está para além dos nossos ideais, dos nossos objetivos da vida. Um amor que é capaz de fazer com que eu renuncie o meu próprio eu, a minha vontade, e para que eu possa seguir a esse Deus maravilhoso. É esse o tipo de amor que Jesus quis nos ensinar. É esse tipo de amor que faltava no coração desse jovem. Esse jovem precisava de algo vital em sua vida. Jesus agora submete esse jovem a uma escolha. Jesus propôs então o tesouro eterno, o tesouro do reino dos céus, ou então as riquezas do mundo que são passageiras. Jesus diz claramente então, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Na verdade, Jesus não estava dizendo que para esse jovem ser salvo, ele deveria vender a sua casa em si, literalmente falando, tudo que ele tinha, literalmente falando. Não é esse o objetivo de Jesus. Jesus, conhecendo o coração desse jovem, Jesus sabia que esse jovem tinha
mais amor às coisas do que ao Criador. Então Jesus notou que o que estava faltando nesse jovem era colocar o amor não nas coisas que ele tinha, porém no doador dessas bênçãos que ele tinha. Nesse caso, em Deus. Então, quando Jesus diz, vai vender tudo o que tens, querendo dizer o quê? Que você tem que renunciar essas coisas que prendem você a esse mundo. Talvez esse jovem tinha sonhos, muitos sonhos na vida, mas talvez os sonhos desse jovem, os sonhos, os objetivos traçados por esse jovem não eram segundo o ideal de Deus. Por isso Jesus disse claramente, venda tudo o que tens, agora sim, vem e segue-me. O jovem precisava fazer uma escolha entre os tesouros do céu, que são eternas, e o tesouro terrestre, que é passageiro, algo que passa e que pode ser roubado, aquele que pode ser rapidamente destruído. Então Jesus colocou aquele jovem numa posição de escolha. Josué, antigamente, muito tempo atrás, também fez com que Israel fizesse alguma escolha. Num dado momento, Josué, falando com o povo de Israel, já no final da vida de Josué apelou o povo de Israel, dizendo, afinal, a quem vão servir? Será que vão servir a Baal, aos deuses estranhos? Ou vão servir ao Deus Criador? E continuando, Josué continuou em Josué 24:15, dizendo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha uma escolha a fazer. Israel tinha uma escolha a fazer. E Josué fez a boa escolha. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse jovem precisava fazer essa mesma escolha que Josué no passado. Porém, o amor ao mundo, o amor às riquezas e aos bens que estavam em suas mãos para administrar, esse amor a essas coisas do mundo ofuscou esse jovem. E esse jovem perdeu uma grande oportunidade de conhecer o Salvador. Esse jovem perdeu a oportunidade de ter a vida eterna. Por causa do quê? Do amor às coisas, do amor ao mundo. Será que você está disposto a renunciar aos seus sonhos, aos seus objetivos? Se não estiverem de acordo ao plano de Deus, é claro. Será que você está disposto a renunciar aos seus sonhos, aos seus objetivos por amor a Cristo? Você está disposto a renunciar os seus objetivos da vida que você tem sonhado e almejado ao longo de toda a sua vida por amor a Cristo? Cristo sabe qual é o melhor para mim e para você. Jesus nos dá as diretrizes de como devemos seguir aqui neste mundo. Continuando ainda, esse jovem, infelizmente, a Bíblia diz que retirou-se triste. Infelizmente, esse jovem não entendeu, não fez a melhor escolha. Esse jovem, na verdade, no seu coração, como sendo um israelita, ele pensava que, como os outros israelitas pensavam normalmente, de que a lei, por guardar a lei, já era um degrau, né, para o reino dos céus. Ou seja, a lei, por eu estar guardando a lei e por ser israelita, então já estou salvo. Porém, Jesus mostrou que não era esse o caminho. E esse jovem sabia também, no fundo do coração, apesar de ele pensar supostamente de que por guardar a lei estaria salvo, em seu coração estava algo dizendo que ainda ele não estava salvo. Porque apesar de supostamente guardar a lei, ele não estava de facto seguindo e tendo o amor de Deus em seu coração. Esse jovem sentiu que ainda lhe faltava alguma coisa. Por isso, chegando em Jesus, disse-lhe, mestre, Senhor, o que é que me falta? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Infelizmente, Jesus trouxe a resposta. E esse jovem, infelizmente, desobedeceu. Falando da lei de Deus, Jesus resumiu a lei de Deus. Na verdade, existem os 10 mandamentos, no Êxodo 20. Vamos falar no próximo estudo. Porém, Jesus resumiu os 10 mandamentos descritos no Êxodo 20 e Jesus proferiu essas palavras, encontradas em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versos 38, versos 28 a 31. Diz o seguinte, começando então do início do verso da minha Bíblia, chegando um dos escribas, tendo ouvido discussão entre eles, vendo como Jesus deu a haver respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal dos mandamentos?
Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, aqui neste verso, falando da lei, Jesus e a lei, Jesus fez um resumo da lei. Na verdade, Jesus está fazendo uma alusão a alguns versículos do Antigo Testamento. Jesus estava proferindo, por exemplo, era Deuteronômio 6, verso 5 e Levíticos 19, verso 8, que está fazendo então um resumo dos 10 mandamentos. Por quê? O primeiro grande mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro e o grande mandamento. Na verdade, esse mandamento de amar a Deus em cima de todas as coisas é um resumo dos 4 primeiros mandamentos, que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses primeiros 4 mandamentos têm que ver com o amor do homem para com Deus. E então, o segundo mandamento, Jesus disse que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então estava resumindo os 6 últimos mandamentos, que têm a ver entre o homem para com o seu semelhante. Quais são os mandamentos? Se pesquisarmos Êxodo 20, por exemplo, vamos encontrar: honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, e aí por em diante. Então, são mandamentos que têm a ver de eu para com o homem. Então, Jesus fez um resumo da lei. Isso não querendo dizer que os 10 mandamentos deixaram de existir. Simplesmente, Jesus resumiu a forma, a compreensão da lei. Por quê? Não é possível guardar as leis que têm a ver com o próximo se eu não guardar a primeira lei que tem a ver do amor a Deus. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Não vou conseguir amar o meu inimigo. É impossível. Porém, quando eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu consigo amar a todo e a quem. Poderá ser até mesmo o inimigo, e é possível amar. Então, esse é o primeiro e grande mandamento, segundo a lei de Deus. Agora, falando da lei ainda, Jesus e a lei, algumas pessoas dizem que Jesus aboliu a lei. Será que Jesus realmente aboliu a lei? Ou Jesus, depois da morte de Jesus, a lei deixou de existir? Os 10 mandamentos deixaram de ter vigor? Será que é isso? Mateus capítulo 5, verso 17, nos diz que não, realmente não é esse o objetivo de Jesus. Mateus 5, 17 diz o seguinte: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ainda esse verso, se continuarmos lendo o verso 18, nos diz que nem um til, nem um j, ou uma vírgula sequer, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus vindo aqui à Terra, o seu objetivo não era destruir a lei ou acabar com a lei. Muitos religiosos, professos religiosos, ensinam de que os 10 mandamentos de Deus, segundo é escrito no livro de Êxodo, eram os mandamentos para os antigos hebreus. Era para o povo hebreu. Será que isso é verdade? Então, no próximo estudo vamos detalhar essa mensagem em relação aos mandamentos. Porém, hoje, queria continuar uma simples mensagem, falando levemente sobre a lei, dizendo que, na verdade, Jesus veio não para abolir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Disse o quê? Mateus 5,17. Jesus não veio para destruir ou revogar a lei ou os profetas. Quando Jesus fala da lei ou dos profetas, está falando, na verdade, do Velho Testamento. Falando da lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que são conhecidos como os livros Pentateucos, ou os livros de Moisés. Os 5 primeiros livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. E quando Jesus fala dos profetas, são então os livros que têm a ver com os profetas, escritos pelos profetas. Então, o resto do Antigo Testamento. Então, Jesus não veio para abolir a lei. E Isaías, ainda, capítulo 42, verso 21, é mais decisivo ainda. Isaías 42, verso 21 nos diz: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, Jesus veio com um objetivo, não para destruir a lei. Jesus não veio revogar a lei. Jesus veio tornar a lei mais gloriosa.
Jesus veio glorificar a lei. Então Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus glorificou a lei. Isso por quê? Por que de glorificar a lei nesse momento? É simples. O homem, quando pecou, segundo a lei de Deus, o nosso destino era a morte. E Deus, em nenhum momento, Deus transgride a sua lei. O homem literalmente precisava morrer. Porém, Deus amou o homem, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, na verdade, a lei de Deus, a justiça de Deus, cumpriu-se. E a lei foi guardada em Jesus. Então, Jesus guardou a lei e a justiça de Deus cumpriu-se em Jesus. Então, Jesus, na verdade, na cruz do Calvário, não aboliu os 10 mandamentos, porém, tornou uma lei gloriosa. Ou seja, a lei dos mandamentos ganhou uma nova vida, uma nova forma, uma nova perspectiva. Na cruz do Calvário, sim, algumas leis deixaram de ter vigor. Não que Jesus aboliu-as em si, porém essas leis deixaram de ter vigor, porque cumpriram-se em Jesus. Por exemplo, são as leis cerimoniais, as leis da matança de animais. Então, a partir da morte de Jesus, nós não precisamos mais sacrificar animais, porque os animais que eram mortos no Antigo Testamento simbolizavam a Jesus. Não é à toa que quando João Batista viu a Jesus chegando à margem do Rio Jordão, anunciou as belas palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus cumpriu as leis que tinham a ver com as cerimônias dos sacrifícios de animais. Essas leis não têm mais vigor. Hoje cumpriram-se em Jesus ao morrer na cruz o verdadeiro Cordeiro que afirmou. Porém, os 10 mandamentos continuam hoje sim ainda em vigor, porque são a lei de Deus. É a base do trono de Deus. Agora, algumas pessoas também ensinam, que segundo esse jovem também acreditava, que nós somos salvos por obras. Ou seja, as minhas obras, por guardar a lei, isso é a garantia da salvação. Mas será que eu sou salvo pelas obras? Será que as obras, ou guardar a lei, traz-me salvação por eu guardar a lei? Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8 e verso 9, nos diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Amém. Então, segundo a palavra de Deus, nós somos salvos, não por guardarmos a lei. Não. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Há quem ensina de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por observarem a lei. E hoje, segundo alguns ensinam, então nós somos salvos pela graça. Porém, irmãos amigos, a Bíblia afirma que, na verdade, desde o início da história da redenção, nós somos salvos. Segundo Paulo escreveu em Efésios, sempre nós fomos salvos pela graça. E isso mediante a fé. O que quer dizer então ser salvo pela graça? Salvo pela graça quer dizer que a nossa salvação não depende de nós mesmos. Nada que venhamos a fazer é possível trazer-nos salvação. A minha justiça, maior que for a minha justiça, ainda assim não é possível que eu seja salvo por meio dessa justiça, a minha justiça. Por isso, a salvação veio de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus ofereceu-nos a sua morte. Jesus nos diz claramente: se você então quer viver, então aceita o meu sacrifício. Então, quando eu aceito o sacrifício de Jesus, que é um plano de salvação feito gratuitamente, eu não tenho que pagar nada para ter salvação. É graça. Isso é grátis. Há pessoas que fazem longas peregrinações tentando obter salvação, martirizando o seu próprio corpo, tentando apagar o pecado do corpo, da alma, de forma a obter salvação. Há pessoas que fazem promessas de forma a alcançar salvação, cumprem promessas ao longo da vida, de forma a obter salvação.
Mas hoje Jesus nos quer dizer claramente, amigo, você que está assistindo essa mensagem, que você não deverá fazer nada de si próprio, de si mesmo, aliás, para ter a salvação. Porque a salvação já foi oferecida por Jesus. Você tem que aceitar essa graça, que é a salvação que vem de Cristo. Agora, como é que eu vou aceitar então essa graça? A Bíblia diz, somos salvos pela graça mediante a fé. Então a fé, na verdade, é a mão que me liga a Cristo. A fé é a graça. A fé é a mão que me liga à graça de Cristo. Então, pela fé, eu aceito a Cristo. Pela fé, eu aceito o sacrifício de Cristo. Essa é a mensagem da graça que Deus quer para mim e para você. Então, irmãos, amigos, você que está assistindo, o plano da salvação foi feito. A salvação está ao seu alcance. Você apenas precisa, pela fé, agarrar na promessa da graça de Jesus. Porém, irmãos amigos, perguntamos, se somos salvos pela graça através da minha fé, então será que eu posso anular a lei? Então, será que por eu ser salvo pela graça, mediante a fé, eu não preciso da lei? Qual é o papel da lei dentro do plano da salvação? Romanos, capítulo 3, verso 31. Romanos, capítulo 3, verso 31 nos diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, pelo fato de eu ser salvo pela graça, mediante a fé, isso não é razão de dizer que eu não preciso da lei. Por quê? Porque a lei, na verdade, porque a fé, na verdade, confirma a lei. Ou seja, quando eu tenho fé em Jesus, quando eu tenho fé na graça de Jesus, então eu consigo ver a lei de Deus ali em Jesus cravado na cruz. Ou seja, aliás, Jesus morrendo na cruz, então, seguindo as orientações da lei. Porque se não tivesse a lei, Jesus não necessitaria de morrer. Se não tivesse a lei de Deus, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Porém, há uma lei de Deus e essa lei foi transgredida pelo ser humano. E foi por isso que Jesus teve a necessidade de morrer na cruz do Calvário, para cumprir a lei, para cumprir a justiça de Deus. Por isso que na cruz do Calvário, pela fé, eu aceito a salvação e a minha fé confirma e engrandece ainda mais a lei. Havemos então de pecar? Romanos 6, verso 15. Ok, eu sou salvo pela fé, então eu posso transgredir a lei de qualquer forma, posso viver a minha vida desregrada. Será que isso é verdade? Paulo diz claramente. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então, será que eu posso viver uma vida desgarrada? Dizendo, eu sou salvo pela graça, pela fé eu aceito a Jesus, aceito a graça de Jesus e pronto, não preciso guardar a lei. Será que isso é verdade? Não. Paulo nos diz claramente, nos ensinando, de que nós não podemos anular a lei por causa da nossa fé. Então, nós não estamos sim debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Porém, a lei é santa, é justa e bom. Agora eu pergunto então, qual é o papel da lei no plano da salvação? Segundo o homem sendo pecador, qual é a função da lei para mim e para você sendo como homens pecadores? Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Romanos 3, versos 19 e 20. Nos diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém será justificado diante de Deus do pecado. Então, qual é a função da lei? A Bíblia nos diz que nós não seremos julgados por causa de guardarmos a lei. Não. Porém, também isso não quer dizer que nós não devemos guardar a lei de Deus. Porque Jesus foi claro, dizendo o quê? Que a função da lei, até certo ponto, é nos proteger. A lei tem como objetivo nos proteger. Imagina que não tivesse o código da estrada, ou a lei que demarca o código da estrada. Seria um caos, uma confusão.
Seria uma desordem na via pública. Porém, a lei que governa o código da estrada, de forma a proteger-nos. Então, a lei serve para nos proteger. E quando eu torno, então, um transgressor da lei, agora sim, a lei vai acusar-me. Então, enquanto estou seguindo a lei, não há problemas. Mas a partir do momento que eu e você transgrida a lei de Deus, então a lei agora tem uma outra função. Romanos 3 nos diz que agora a lei tem a função de nos acusar. Então, quando eu e você cometemos pecados, a lei nos acusa. Como é que eu vou saber que matar é pecado? Porque a lei diz, os 10 mandamentos, não matarás. Então, tem uma lei que diz que nós não devemos matar. E quando eu praticar esse ato, o assassinato, então eu estou transgredindo a lei. Ou seja, a lei agora me acusa. Então, perante a lei, eu sou o quê? Um assassino. Agora, podemos aprender então algo interessante. De que a lei, na verdade, funciona como um espelho. Através da lei eu posso ver os meus pecados. Através da lei eu sei que eu não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar. Através da lei eu posso ver essas coisas, esse pecado. Porém, a lei não consegue me limpar desses pecados. A lei funciona então como um espelho. Apenas a lei mostra os meus pecados. A lei não consegue limpar esses pecados. Por isso que para limpar os pecados, nós então, quando vemos para a lei e nós vemos que na nossa vida temos pecado, e nós vemos para a lei e nós notamos que nós temos andado longe de Deus, então voltamos para Jesus, que é a água da vida. Então voltamos para ser limpos com Jesus, que é a água da vida. Irmãos amigos, voltando então à história do jovem. O jovem dizia guardar todos os mandamentos. Supostamente, dizia no início. Por quê? Porque, na verdade, esse jovem estava transgredindo principalmente o primeiro mandamento. Êxodo 20 nos diz claramente. Êxodo 20 nos diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. O jovem estava transgredindo o primeiro grande mandamento. Estava tendo outros deuses à frente do nosso Deus. As riquezas, o prazer do mundo, estavam sendo colocadas à frente de Deus. Esse jovem estava amando mais as riquezas do que a Deus. E Deus diz claramente, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a lei que esse jovem supostamente guardava e que batia no peito dizendo, eu guardo a lei, era essa mesma lei que estava acusando esse jovem perante o Criador do Universo, Jesus Cristo. Porque essa lei estava acusando, dizendo que você está amando mais as coisas do que o próprio Deus. O primeiro grande mandamento. A Bíblia é clara em relação à lei. 1 João, capítulo 2, versos 3 e verso 4. Nos diz que se conhecemos nós do que devemos guardar os seus mandamentos. 1 João 2, 3 e 4 diz claramente, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. A Bíblia é claro. Aquele que diz ser a Deus, aquele que diz amar a Deus, e porém não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, para muitos líderes religiosos que ensinam de que nós não precisamos mais guardar a lei, não é esse o ensino segundo a Bíblia. A lei existe, primeiro, para nos proteger, não esquece. A lei nos protege. Mas a partir do momento que nós transgredirmos a lei tem um outro papel, que é de nos acusar. Então, quando existe a lei, se não existisse a lei, eu não saberia o que era o pecado. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei, segundo a palavra de Deus. Então, eu somente sei que estou pecando porque existe a lei de Deus que me diz que não devemos, por exemplo, roubar. Caso contrário, eu não saberia que roubar é pecado. Então, a lei tem a sua função, não para trazermos, para dar-nos a salvação. Porém, irmãos amigos, eu afirmo a importância da lei. A lei com duas funções, de nos proteger e nos acusar. Mas quando eu e você aceitamos Jesus, quando eu e você deixarmos que Cristo habite em nossos corações, agora,
Gálatas 22, verso 20 e 21. Gálatas 22, verso 20 e 21 nos diz claramente: quando aceitarmos Jesus, quando colocarmos Jesus em nossos corações, agora podemos dizer essas palavras do apóstolo Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei segue Cristo, que morreu Cristo, então. Irmãos amigos, é a mensagem de Deus. Quando aceitamos a Jesus, assim como o apóstolo Paulo, podemos dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando aceitarmos a Jesus, o nosso eu, o amor próprio, o amor para o eu, que as pessoas têm a tendência de deificar o próprio eu, de colocar o eu acima de tudo e de todos, e acima do próprio Deus, à frente do próprio Deus. Então, quando aceitarmos a Cristo, o eu então morre. O eu morre e nós nascemos uma nova criatura. Então, Cristo passa a viver em seu coração. Logo, já não é você quem vive, porém Cristo vive em você. E porque Cristo vive em mim e em você, agora, eu e você, nós guardamos a lei. Não para que possamos ser salvos, não. Agora nós guardamos a lei porque já estamos salvos. Porque Deus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, por eu estar salvo, por eu amar a Deus, então eu guardo a lei. Eu então respeito as leis de Deus. É como um filho que ama o seu pai verdadeiramente, obedece seu pai em todos os momentos, segue as leis estabelecidas pelo pai. Assim também somos eu e você. Então, a lei não foi abolida na cruz do Calvário, como muitos ensinam. A lei continua ainda hoje em vigor. E ainda mais, terminando, Jesus prometeu, Hebreus capítulo 8, verso 10. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. É a mensagem de Deus. Então Jesus quer escrever a sua lei, não em tábuas de pedras, mas Jesus quer escrever a sua lei em seu coração. Por que é que Jesus nos diz então em Hebreus, escrito depois da morte de Jesus, que Jesus quer nos escrever a lei no nosso coração se a lei fosse abolida na cruz do Calvário? Não teria sentido. Se a lei fosse abolida quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não teria sentido o Paulo escrever então aos Hebreus dizendo que Jesus prometeu escrever a lei no nosso coração. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso mais ficar preocupado em guardar a lei, em seguir. Eu não devo matar. Eu não devo roubar. A Bíblia diz que é adultério. Não preciso ficar preocupado. Porque quando eu nascer de novo e eu aceitar Jesus em meu coração, eu guardo a lei da forma simples. Fará parte da minha vida. Então, guardar a lei, quando estamos vivendo ao lado de Cristo, não é algo penoso, não é algo forçado, é algo simples. É assim como você, filho, ama seu pai e obedece em tudo. Assim como você, esposa, ama sua esposa ou a sua mulher, vice-versa, e então você faz de tudo para que sejam felizes. Assim também é para com Deus. Deus quer que eu e você sejamos felizes. Então, irmãos amigos, não esqueça, a lei não foi abolida e Jesus quer escrever essa lei no seu coração. Então você não precisa viver mais no mundo do pecado. Você não precisa mais viver tropeçando no mundo da tristeza e das mágoas dessa vida. Jesus quer escrever a lei em seu coração. Porque quando você guarda a lei, você é protegido. Protegido do quê? Do pecado, de problemas. E ainda, acima de tudo, você é protegido da morte eterna. Então, que hoje nós podemos, então, segundo Cristo, exaltar a lei em nossas vidas. Que a lei de Deus possa estar escrita em seu
coração. Não esqueça, Jesus quer escrever essa lei em seu coração. Então, Deus seja louvado. Vou pedir então a cada um de nós, no final dessa mensagem, vamos orar, dizendo a Deus que, na verdade, eu quero que o Senhor Jesus escreva a sua lei em meu coração. Ou seja, eu quero viver de acordo à lei de Deus, mas de forma simples, de forma suave, de forma normal. Não preocupar em estar guardando ou não guardando, mas ter algo natural em minha vida. Mas isso é preciso que Jesus escreva essa lei no meu coração. Oremos então para que isso possa ser um milagre também em meu e em sua vida. Oremos. Santo soberano Deus, que habita nos altos dos céus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos ensinou mensagens maravilhosas, ó Pai. Obrigado porque, mais uma vez, em Sua palavra, o Senhor nos ensina de que a lei, na verdade, é santa, é justa e boa. E obrigado porque a lei existe para nos proteger. É certo que também ela nos acusa quando nós a transgredirmos. Porém, Senhor, nós nesse momento queremos pedir para que o Senhor escreva essa lei no nosso coração. Para que possamos viver e guardar a Sua lei da forma natural, da forma simples em nossa vida. Para que possamos viver uma vida feliz. Para que possamos realmente ser protegidos pela lei. Protegidos pela lei da liberdade. E que possamos muito em breve, cada um de nós, estarmos a salvo num novo céu e numa nova terra. Abençoe então aquele coração que está assistindo essa mensagem, que tenha dúvida ao longo da sua vida com relação a esta mensagem, que possa então ser esclarecido pelo seu Santo Espírito, que o Senhor possa abrir esse coração e escrever essa lei nesse coração, em nome de Jesus. Amém. Assim foi então mais uma noite nos Passos de Jesus. Não esquece, nós temos um encontro marcado a cada domingo, aqui então, falando e andando nos Passos de Jesus. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales,